Eu tô de volta em Orlando e agora, depois de passar um mês na Inglaterra estudando editoração, eu vim aqui contar um pouco pra vocês sobre o que eu fiz lá e responder algumas perguntas que vocês me deixaram também. Oi, o meu nome é Gabi e você tá assistindo o meu canal Gabi Writes. Se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. O meu nome é Gabi e eu faço conteúdo sobre escrita, livros e minha vida no geral. Em setembro, eu criei esse canal no YouTube porque eu ia viajar e eu queria trazer um pouco de conteúdo sobre isso aqui. E mês passado eu fui pra Inglaterra, onde eu estudei editoração durante o período de um mês. E eu vim aqui um pouco para dar um contexto sobre isso. Mês passado eu fui fazer o Columbia Publishing Course, que é basicamente um curso de editoração, onde eu aprendo absolutamente tudo sobre a indústria editorial. Se você me segue no Instagram, você já sabe que mês passado eu fui fazer esse curso na Inglaterra, e vocês deixaram algumas perguntas, e é por isso que eu tô aqui hoje. Eu quero falar um pouco sobre qual que foi a minha experiência e um pouco de tudo que vocês querem saber. A primeira pergunta que eu recebi foi: qual foi o curso e como você fez? O Columbia Publishing Course, ele acontece uma vez por ano, ele tem na Inglaterra e ele tem em Nova York, e eu fui na Inglaterra em Oxford. Basicamente, o objetivo é aprender sobre editoração, então eu aprendo tudo sobre a indústria editorial, e eu aprendi tanta coisa que, assim, eu nem fazia ideia de que tudo isso acontecia na indústria editorial. Foi uma experiência muito legal. Para entrar, eu tive que fazer uma inscrição pela internet, que eu fiz. Eu me formei em jornalismo e depois disso eu sabia que eu queria trabalhar com livros, obviamente, né? Ainda mais sendo uma leitora do jeito que eu sou. E eu queria fazer um curso que se especializasse um pouquinho mais nessa área. Então eu dei uma pesquisada e eu encontrei o Columbia Publishing Course, que ele acontece em Nova York e na Inglaterra em Oxford. E eu escolhi em Oxford. Então eu basicamente enviei todos os documentos que precisava e aí eu só esperei até ser aceita. Lá eles pediram algumas coisas como a redação, eles também pediram o meu currículo, as minhas notas nas aulas e esse tipo de coisa. Pra mim foi um pouco mais fácil, porque eu me formei nos Estados Unidos, então já tinha o formato certinho de todas as aulas que eu fiz, as notas, também precisei de carta de recomendação. Então essa parte pra mim foi mais fácil. Eu não sei se eles aceitam pessoas do Brasil, eu vou supor que sim, porque lá no curso, quando eu estava, eu conheci gente da Austrália, do Canadá, da Turquia, da Alemanha, então era um mesclado assim, mas a maioria das pessoas que estavam lá eram dos Estados Unidos. Então foi assim que eu entrei. Eu sei que são menos de 100 vagas disponíveis por ano e acontece todo ano, como eu falei. E durante no meu ano, quando eu vi, foram 75 pessoas que estavam fazendo o curso comigo. A segunda pergunta foi: quais foram as matérias e o que ensinaram? Essa pergunta é muito legal, porque a verdade é que eu fui pro curso não tendo quase nenhuma informação. Tipo assim, eu não sabia muito bem o que eu ia aprender, eu só sabia que era sobre a indústria editorial. Ponto. Chegando lá, basicamente, eles têm um formato de aula e de como as coisas acontecem. Eu tinha 3 palestras barra aulas por dia. Uma acontecia às 10, a outra acontecia às 2 e a outra acontecia às 4. E cada palestra durava mais ou menos, tipo, 1 hora e meia por aí. E eram convidados que a diretora do curso convidava para fazer essas palestras. E eram pessoas que vinham de todos os cantos da indústria editorial. Então eu tive aula com pessoas que trabalhavam como editores, na parte de produção, na parte de direitos, compra e venda de direitos, conheci gente de marketing e publicidade, assim, foram muitas pessoas. E esses palestrantes, eles eram de editoras bem grandes. Então eu conheci gente da Penguin Random House, eu conheci gente da HarperCollins, gente da Scholastic. Foi uma experiência muito legal, porque eu conheci gente de vários lugares diferentes. Eu aprendi tantas coisas diferentes também, coisas que eu nem sabia que estavam lá dentro, que faziam parte da indústria editorial. Eu aprendi um pouco de tudo, pra falar a verdade. Não teve uma coisa específica. Eu só sei que eu descobri que a indústria editorial é muito mais do que apenas editores e agentes literários. Assim, tem muito mais coisa envolvida. Eu sei que essa resposta foi um pouco vaga, mas é porque basicamente foi realmente isso que aconteceu. Eu não tenho uma coisa específica, eu só aprendi o que cada área faz. Eu aprendi bastante sobre como que foram a trajetória desses palestrantes, que é uma coisa muito longa, assim. Geralmente eram pessoas que estavam, tipo, há mais de 20 anos na indústria, uma coisa de louco, realmente. A outra pergunta foi: qual foi a comida mais gostosa que você comeu? É. Então,
A comida estava inclusa pra gente, de segunda a sexta, a gente tinha café da manhã, almoço e janta, então eu quase não precisei comer fora, tirando nos finais de semana. A comida tinha um pouco de tudo lá. Eu fiquei dentro da faculdade de Esther, então era realmente uma faculdade. Eu fiquei lá dentro do quarto, eu fiquei hospedada dentro do quarto. E foi uma experiência muito legal também. O prédio é muito velho. Tipo assim, a faculdade inteira é muito velha. Ela foi fundada há muito tempo atrás, e sei que foi a mesma faculdade que o Tolkien estudou. Sim, o cara que escreveu O Senhor dos Anéis. Então é realmente uma faculdade bem velha, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito legal. As comidas de lá eram mais ou menos, assim, era tipo um bandejão, sabe? E aí tinha dia que a comida era boa e tinha dia que a comida não era boa. Era uma comida comível, geralmente. Mas eu senti muita falta da comida de casa, de verdade. Eu sei que eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos e que a comida daqui é bem americana, mas como uma boa brasileira, eu como bastante comida brasileira aqui em casa. Então, assim, eu senti muita falta disso. Porque tinha vezes que a comida era muito estranha. Tinha dias que eu não sabia identificar exatamente o que era que eu comi, mas eu só fui com o fluxo e foi isso. Agora, como era a minha rotina? Como eu falei antes, a gente tinha esse sistema de café da manhã, aula, almoço, aula, aula e janta. Então, os meus dias eram assim, bem iguais, entre aspas, mas nos finais de semana eu tinha livre, eu aproveitei para andar por Oxford e conhecer as cidades lá perto. Então, teve uma sexta-feira que eu fui pra Bath, que é uma cidade perto de Oxford, que é a cidade da Jane Austen. Tava tendo o festival da Jane Austen, então tinha algumas pessoas vestidas, tipo, com um vestido de época e umas coisas assim, e foi muito legal. Porque, apesar de eu não ter lido muito Jane Austen, eu só li um livro dela, foi muito legal ver tudo isso acontecendo e ver como as pessoas realmente se encaixam e estão dentro do personagem. No outro final de semana eu fui pra Londres também, então eu conheci alguns lugares que eu queria muito ter ido por causa de um livro que eu li. Então eu aproveitei pra fazer isso. E, bom, eu andei também conhecer um pouco de Oxford, porque Oxford é uma cidade universitária, então existem várias faculdades dentro de Oxford. É uma coisinha meio confusa pra quem não sabe, mas você podia entrar em várias faculdades diferentes, então foi também muito legal conhecer. Tudo era muito velho, tudo parecia muito velho, mas não deixou de ser legal mesmo assim. A outra pergunta foi: o que você mais gostou de lá? Nossa, como que eu falo sobre isso? A experiência inteira foi incrível e tem muita coisa que eu gostei. Eu acho que principalmente conhecer gente de todos os lugares, de todas as pessoas, porque a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas como eu, que tinham se graduado recentemente, estavam à procura de alguma coisa que ajudasse a entrar dentro da indústria editorial, que é uma coisa que eu quero muito. E era muita gente parecida comigo, então eu acho que assim, por isso que a gente se deu tão bem. Eu conheci várias pessoas, eu fiz várias amizades. Outra coisa que eu gostei muito também foi conhecer várias pessoas que trabalham dentro da área editorial. Eu conheci pessoas de todas as editoras grandes, todas as Big Fives, então foi realmente muito legal escutar a perspectiva deles sobre a indústria e o que que eles fazem. A gente teve um pouco de tudo, como eu falei, então a gente também teve até mesmo aula de design, que era uma coisa que, assim, apesar de eu não me encaixar muito, foi muito interessante. A gente escutou sobre agentes literários e, assim, tudo no geral foi muito esclarecedor, porque apesar de saber um pouco sobre a área, eu acho que esse curso aprofundou muito mais. Você recomenda o curso? Eu recomendo muito. Mesmo se você não quiser trabalhar na área, mas você só é um pouco curioso e quer saber mais sobre a indústria editorial, vale muito a pena. Até mesmo se você for um autor, porque como sendo um autor, você precisa entender um pouco mais como funciona a indústria. E vale muito a pena também, porque você descobre que o livro não é só escrever e publicar, entendeu? Tipo assim, eu descobri que existem livros que podem demorar até, tipo, mais de 5 anos de ser publicada, tipo. E eu também aprendi o papel de cada pessoa que tá lá dentro. Outra coisa também que eu achei muito interessante foi ver as perspectivas diferentes de todos os segmentos que você pode seguir na indústria editorial. Quando eu entrei, eu queria muito fazer parte da área editorial, então eu queria trabalhar além dos manuscritos e editar e, tipo assim, aceitar ou rejeitar e trabalhar nessa parte. Mas depois de ter todas essas aulas, eu descobri que eu gosto muito de direitos, então venda e compra de direitos para adaptação de filme, de traduções, que, assim, ao contrário do que a gente pensa, você não precisa ter
faculdade ou graduação em direito pra você conseguir trabalhar com isso, que foi outra coisa também que eu não fazia ideia. Eu também descobri que produção é uma área que é muito interessante pra mim, então trabalhar criando livro, design, essas coisas. Apesar de eu não ser uma ilustradora, uma desenhista, uma artista, produção não é design e você pensar nas capas, essas coisas. Produção, na verdade, é muito mais sobre fazer o livro criar vida. Então você também escolhe o tipo de papel, você faz a diagramação e várias dessas outras coisas. Então, como vocês podem ver, o curso foi muito bom, assim, para identificar outras áreas que eu gosto, porque a gente acha que é só aquela parte, mas na verdade tem várias outras coisas e áreas que dá para você trabalhar. Eu também descobri que apesar de ser agente literário, é muito legal. Eu não acho que eu seria uma boa agente literária, porque ler manuscrito é muito legal, assim, eu amei a experiência, mas eu acho que eu não sirvo para viver nisso. O que que eu fiz por lá que foi diferente? Essa pergunta é muito legal, porque tiveram 2 coisas grandes que eu fiz que mudaram, assim, que foram muito especiais pra eu aprender um pouco mais e realmente ter experiência. A primeira delas é que eu tive que escrever um reader's report. Eu tive que ler em menos de uma semana um manuscrito inteiro de mais de 300 páginas e escrever um relatório falando se eu acho que vale a pena ou não fechar o contrato com esse autor, baseado no livro. Então, eu li todas as páginas em, tipo assim, 3 dias, o que foi um absurdo. Eu nunca li tão rápido na minha vida. E eu tive que falar baseado em marketing, se eu achava que era bem comercial, se o autor ele é famoso, se ele pode ajudar no marketing, se é uma coisa que tá em alta e todo esse tipo de coisa. E o mais interessante disso é que, na verdade, eu li um manuscrito de verdade. É um livro que ele era não foi lançado ainda, mas ele vai ser lançado. Eu não vou falar o nome, porque eu não sei nem se eu posso, porque de verdade o livro não pode ser divulgado. Tinha até marca da água, assim, de falando que era um segredo. Então, foi uma experiência muito legal, apesar de eu ter ido dormir 2 horas da manhã, porque eu fiquei lendo que nem uma maluca pra escrever o relatório depois. Foi uma experiência muito realista de como é estar nessa posição e fazer isso. A outra coisa que eu fiz diferente, assim, que foi totalmente uma virada de chave, foi o Book Workshop. O Book Workshop foi basicamente uma semana criando esse projeto, que era o projeto principal do curso inteiro. Basicamente, eu tive que criar uma editora e fazer um livro e um catálogo do zero. A gente trabalhou em duplas, mas dentro dessas duplas a gente tinha um grupo. E aí esse grupo era a nossa imprint e a gente estava embaixo de uma outra editora e a gente criou um catálogo, cada dupla criou um livro do zero. E ele era de não ficção, mas mesmo assim foi muito legal, porque apesar de não gostar tanto de trabalhar com não ficção, pelo que eu já percebi durante essa semana, foi uma experiência muito legal, porque a gente teve que fazer tudo. A gente teve que pensar no nome, a gente teve que escolher um autor para escrever, a gente teve que escolher fazer uma estratégia de marketing, a gente teve que fazer a capa. A gente fez absolutamente tudo, exceto realmente escrever o livro e publicar. E o mais legal disso foi que a gente recebeu mentores. Então, cada grupo teve 2 mentores e os meus, ele é um editor, ele é um freelance editor que trabalhou em editoras bem grandes já, e o outro ele trabalhava na parte de vendas, que é uma coisa que eu descobri também que eu não sou muito interessada, mas que mesmo assim foi muito legal para aprender como funciona. Os nossos mentores ajudaram demais e eu trabalhei mais com eles, só que também tinham mentores de várias outras áreas, porque a gente estava em 75 pessoas, então eram várias pessoas e vários grupos diferentes. E aí teve mentores de várias editoras, inclusive da Penguin Random House. Eu conheci também gente que trabalhou em marketing, editoras grandes, freelancers e tudo mais. E cada grupo teve seus específicos mentores, o que foi muito legal também para conhecer mais as outras pessoas. E eu acho que essas foram as perguntas principais. Acho. É. E eu gostei muito de poder responder elas, por causa que de verdade foi uma experiência muito legal, que eu quero muito mais compartilhar. Inclusive, eu tô pensando em fazer uns vídeos, tipo, falando sobre o que eu aprendi, porque se você quer entrar na área, eu descobri um pouquinho mais e agora eu sei um pouco mais sobre o assunto. Então, eu acho que pode ser muito legal ajudar outras pessoas que também querem saber mais. Então, por hoje é isso. E se você quer saber mais sobre isso e acompanhar os próximos vídeos, onde eu pretendo falar um pouco sobre o que eu aprendi, se inscreve no canal aí e deixa seu like. E eu vejo vocês no próximo vídeo.